Vem para cá comigo, porque tem pesquisa Quest divulgada hoje e traz o senador Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula nas eleições presidenciais. Os dois aparecem tecnicamente empatados em um eventual segundo turno das eleições 2026. Flávio tem 42% das intenções de voto contra 40% de Lula. Primeira vez na Quest que o senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ultrapassa Lula numericamente. Na pesquisa passada da Quest, em março, Lula e Flávio empatavam pela primeira vez na série histórica, com um percentual de 41% cada. A vantagem do presidente era de 10 pontos em dezembro e passou para 7 em janeiro e para 5 em fevereiro. Agora, em abril, Flávio Bolsonaro tem vantagem de 2 pontos diante do petista. E tem muito mais. A gente vai continuar falando sobre essa pesquisa que mostra outros aspectos qualitativos e que mostram a reação do público sobre o presidente Lula. Para isso, a gente convidou o cientista político Sérgio Denicoli, que vai bater um papo com a gente. Oi, Denicoli, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Neila. Prazer falar com você novamente. Temos aí esse resultado, primeira vez aí nessa série da Quest, que mostra o senador Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula. E aí mostra, a pesquisa tem outros resultados, mas para a gente começar, mostra que o presidente Lula, mais uma vez, está parado, consolidou ali e o Flávio continua crescendo. É essa a percepção mesmo? É isso que está acontecendo? Sem dúvida, Neila. Nos nossos dados aqui da Pesata também nós vemos uma certa estabilidade do Lula. Sobe um ponto, desce um ponto, né? A Quest hoje sai com o Flávio numericamente à frente. Outras pesquisas também mostraram isso. Ontem saiu o MDA e Futura também, que mostram também o Flávio à frente, mas o Lula com uma leve melhora em relação ao que estava na pesquisa anterior. Então o cenário está muito estável. O que é curioso, né? Porque o que a gente vê hoje, por exemplo, é uma fragmentação da direita, a briga do Eduardo com o Nicolas, etc., e nada afeta a candidatura do Flávio, ele continua também estável, melhorando, né? Levemente melhorando. E o Lula também, apesar de todos os ataques que vem sofrendo também, como sempre, né? O presidente e qualquer tipo de ação que ocorre, né, relacionada ao país acaba por refletir nele, como a questão do petróleo, por exemplo, a guerra do Irã. Ele também vai se mantendo ali, cresce um ponto, cai um ponto e fica empatado, né? Então nós estamos, como eu tenho falado, repetindo 2022, né? Daqui para frente que as coisas vão começar a se desenhar de uma forma mais clara, porque até então parece que o eleitor está um pouco anestesiado, né? Eu acredito que as pessoas não estão muito ativadas ainda para a eleição. Quando a gente olha as redes, por exemplo, o assunto eleições, ele ocupa um espaço, mas não é o espaço principal, há outros temas que vão se colocando. Então, eu acredito que até o final da Copa do Mundo a gente vai ter aí uma certa estabilidade, como a gente tem visto, e depois sim o jogo começa para valer, né? Novos atores podem entrar, como é o caso do Ciro Gomes, que ontem foi convidado pelo PSDB a ser candidato a presidente, pode ser que altere alguma coisa no cenário eleitoral também. A gente vê o Caiado, por exemplo, ele teve um crescimento nessa pesquisa Quest, ainda não é um crescimento muito relevante, mas chega a 5 pontos, se eu não me engano, ou 6, o que já mostra uma certa atenção à candidatura dele, ainda pequena, mas pode ser que consiga crescer também. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o fato é que hoje nós estamos repetindo a polarização no ponto que paramos em 2022, com as pesquisas mostrando empate técnico, sem a gente saber exatamente como que o eleitor vai se definir, sendo que o eleitor moderado é que é o principal foco dessas eleições, né? E eu acho que os dados da Quest mostram uma leve preferência desse eleitorado, neste momento, para o Flávio, que dá a ele essa margem de vantagem. Eu acho que a disputa vai se dar nessa faixa aí, mas tem muita coisa para acontecer, muitas ações para serem feitas, né? Tem o caso, por exemplo, do governo do fim da escala 6x1, há uma expectativa de que isso ajude, mas, por outro lado, o fato da declaração de imposto de renda de quem ganha até R$5.000 ter sido isentada, né? Não ter refletido numa melhora do Lula, então pode ser que isso também não reflita, né? A questão do fim da escala 6x1 pode ser que não reflita tanto como o governo espera. Então está tudo no impasse, a gente tem que acompanhar passo a passo, dia a dia, para ver como as coisas vão se estabelecendo. Vamos ver então o cenário de intenção de voto aí de primeiro turno. A gente tem aqui a arte, vamos colocar a produção para quem está nos assistindo poder entender e visualizar como é que fica, então, essa intenção de voto para presidente. O primeiro turno, nesse cenário, o presidente Lula ficou aí com 37% da intenção de votos e Flávio Bolsonaro com 32% de votos. Nesse cenário aqui, que foi o que o Denicoli estava explicando, houve uma ligeira
um ligeiro aumento do Caiado com 6% dos votos, seguido aí de Romeu Zema com 3%. Então, depois da efetivação do nome de Caiado, já subiu mais um pouquinho aqui nas pesquisas de intenção de voto. Temos, então, a próxima arte, que mostra segundo turno, é isso? Intenção de votos para presidente em segundo turno. Vamos lá para esse cenário aqui, que é exatamente o que o Denícoli também estava explicando para nós neste momento, que Flávio Bolsonaro teve essa ligeira subida e que acabou se diferenciando um pouco pela primeira vez do presidente Lula, com 42% dos votos, e Lula aqui com 40% dos votos. Então, houve essa diferenciação aí pela primeira vez na pesquisa Quest, em que Flávio Bolsonaro está à frente no segundo turno do presidente Lula. Aí, a gente vem falar de um assunto importante, que é a questão da aprovação do governo. Essa questão do presidente Lula ter estacionado nas pesquisas de intenção de voto tem motivo. E aqui a aprovação do governo diz o seguinte: a aprovação do governo Lula, 52% desaprovam. Isso mostra que hoje a maior parte da população brasileira desaprova o governo Lula e 43% aprovam. Isso em abril. Em março, isso aqui estava em 51%, então flutuou bem pouco. Então, entre 50% e 52%. De fevereiro para cá, a maior parte da população, então mais de 50% da população, desaprovam o governo Lula, e tem explicação também na pesquisa Quest que diz respeito à economia, à escala 6x1 e também sobre a isenção do imposto de renda. Vamos colocar aqui a próxima arte para quem está nos assistindo entender também essa explicação. A pesquisa fez a seguinte pergunta: qual é a sua maior preocupação em relação ao Brasil atual? Aqui, a pesquisa mostra que a população brasileira continua preocupada com a violência, e aqui também temos a corrupção, que voltou a ser uma das maiores preocupações do brasileiro, agora que a gente vive esse momento aí de escândalos, como, por exemplo, o escândalo dos descontos indevidos do INSS e o escândalo do Banco Master, que acabou envolvendo todos os âmbitos do poder brasileiro, executivo, judiciário e legislativo. Acabou acendendo ou reacendendo o alerta do brasileiro em relação à corrupção. Então, temos violência, que é a questão da segurança pública, que já sabíamos que seria um tema muito tratado e seria, até então, o tema mais falado, de maior preocupação da população brasileira, mas também a corrupção. E sobre economia também tem arte falando sobre isso. Vamos ver o que a pesquisa mostra. Sobre os preços dos alimentos. Subiu, claro. Essa é uma das preocupações do brasileiro. Hoje, no contexto, a gente explicou para vocês. O salário continua o mesmo, o preço dos alimentos subiu, juros altos, inflação alta, e está aqui para vocês, 72% mostra que, na verdade, a população entende, a população percebe, 72% da população percebe um aumento do preço dos alimentos. Isso derruba a popularidade do presidente Lula. A população brasileira, ela se vê prejudicada na questão da economia no carrinho do mercado, no carrinho do verdurão, e é aqui que a gente vê. Bom, o preço dos alimentos no mercado no último mês subiu, 72% da população vê esse aumento. Então, grande parte da população brasileira vê o mercado e a economia como vilão. E aí eu já quero chamar o Denícoli de novo para a gente falar sobre isso. Podemos dizer, Denícoli, que essa estagnação do presidente Lula também tem relação com a economia? Os números estão mostrando, a população está vendo tudo mais caro. Isso pode ser um problema, a economia pode ser um problema aí na campanha eleitoral do presidente Lula? Sem dúvida, Neila, sem dúvida. A economia sempre afeta a imagem de quem está no governo, no caso, o presidente Lula, ele tenta aí trazer algumas cartas da manga para poder ajudar a população a ter um pouco mais de dinheiro, tentar sobrar alguma coisa no final do mês, como, por exemplo, está anunciando aí um novo acordo para poder negociar dívidas, tem falado muito das bets também. Hoje,
Inclusive o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, ele tem falado muito isso, né, que a população brasileira está afundada nas bets, isso tem afetado também o valor que as famílias conseguem guardar no final do mês, quando conseguem, né? Então tem afetado muito a percepção de capital que uma família possa ter para poder cumprir com as suas obrigações. Isso também é um fator muito relevante, que o Lula já falou, deu algumas declarações dizendo que deveria proibir as bets, enfim. Mas a verdade é que é preciso desatar o nó econômico, né? Se ele não conseguir desatar o nó econômico, muito provavelmente essa faixa de moderado vai migrar para uma mudança, que é o que a gente tem visto hoje. Uma coisa interessante na pesquisa Quest também, Neila, quando é feita a pergunta, né, você tem mais medo da volta da família Bolsonaro ao poder ou mais medo da reeleição do Lula, você tem ali um empate, né, que mostra, mais uma vez, que vamos para uma eleição do menos pior, com a população temerosa com o futuro, com o que vem por aí, né? E eu acho que isso explica também por que o Flávio não conseguiu ainda arrancar frente ao Lula, sendo que o governo está com a pior avaliação entre os presidenciáveis, de acordo com os dados que nós temos, né? O Lula dificilmente consegue ultrapassar as 40% de menções positivas. Nas redes sociais, o Flávio eventualmente já consegue, né? Às vezes chega até a 50%, então tem uma diferença aí muito grande. Mas por que o Flávio não tem essa disparada? Porque ainda há um certo receio da volta da família Bolsonaro ao poder, apesar de que o Flávio é visto como um pouco mais moderado do que o restante da família. A pesquisa Quest também mostra isso, mas mostra um aumento das pessoas que não consideram que ele seja um moderado, mas até então ele é considerado mais moderado do que o restante da família. E tem uma coisa curiosa na campanha do Flávio, é que ele opera, eu falo que é a lógica do polvo, né? O Flávio seria a cabeça do polvo, né, que é o candidato, e depois tem os tentáculos. Um tentáculo é o irmão, por exemplo, Eduardo, que é um pouco mais radical, que agrada a faixa mais radicalizada, que entende que o Flávio poderia migrar para esse lado. Por outro lado, tem o próprio Flávio também, com um tentáculo do moderado, que agrada o eleitor que tem medo da radicalização, mas fala, não, esse é diferente dos irmãos. Depois tem o tentáculo do Jair Bolsonaro, que é aquele posicionamento antissistema, né? Inclusive de muitas pessoas enfim, que não são satisfeitas com a prisão do Bolsonaro e consideram injustas, tá? Tem esse tentáculo também. O tentáculo que falta, eu acho, para dar uma arrancada aí no Flávio, é o tentáculo da Michelle, que é da família Bolsonaro, a pessoa que tem uma aproximação do voto feminino, né? O gap de gênero ele não aparece nas pesquisas relacionadas à Michelle. Então, ela conversa bem com as mulheres, que é um voto mais difícil para a direita. Eu acho que se a Michelle se juntar à campanha do Flávio, teria um outro tentáculo, então, que traria um pouco mais esse voto, ele poderia se distanciar, mas ainda há um conflito dentro da direita, como eu falei, como eu mencionei, né, o Nicolas brigando com o Eduardo, aí o Flávio conversa com o Nicolas, depois a massa bolsonarista implementa mais brigas, sempre colocando aí algum conflito, então há uma dificuldade de apaziguamento dentro dessa esfera. Eu acho que isso se elimina no eventual segundo turno, porque o sentimento anti-Lula é muito presente na faixa da direita, então naturalmente vai haver uma confluência para o candidato da direita que conseguir chegar ao segundo turno, e tudo aponta para o Flávio, mas neste momento ainda é preciso haver algumas aparas aí, né, nesse ambiente para que o Flávio realmente consiga se distanciar do Lula. Há uma tendência de melhora, o Flávio vem paulatinamente crescendo, né, mas me parece que agora chegou numa fase mais difícil, de um crescimento mais difícil, pelos dados que nós temos, esse empate vai permanecendo, pelo menos até que aconteça algo de grande relevo que possa mudar esse cenário, mas eu acredito que a gente vai caminhar pelo menos até o período da Copa do Mundo. Como eu disse, depois da Copa do Mundo o eleitor é mais ativado, né, do que no momento anterior, então até a Copa do Mundo eu acho que a gente vai ficar nesse empate aí, talvez depois disso mude um pouco, ou então pode mudar antes se ocorrer realmente um grande escândalo, algo que afete um dos principais candidatos da eleição. Mas temos que acompanhar, a eleição brasileira é uma emoção, né? Temos que acompanhar dia a dia. Muito bem. Sérgio Denícoli, CEO da Pesata, muito obrigada pela participação e pelas explicações aqui para quem está nos assistindo. Até a próxima.